Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Vou começar com oração aqui enquanto os irmãos vão entrando aí, amém? Glórias ao nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Bem-vindo aí os irmãos Alain e Alaine, a irmã Alejandra, Vernébio, toda a casa aí do pessoal de Brenalu. Deus abençoe. Leidmar Júnior, vamos orar. Se não falar todo mundo aqui, vai entrar muita gente para a glória do Senhor. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, apresento, Senhor, a minha vida e da minha família e a nossa congregação, Senhor. Apresento, Senhor, todas as congregações da DDI, mundo afora, todos os seus congregados, seus líderes, seus departamentos, papai. Vai entrando, Senhor, com Tua graça, com Teu favor, com a Tua proteção sobre cada vida, Senhor, dos Teus filhos, Pai, de todas as denominações eclesiásticas do mundo, do qual aqueles que têm levado a Tua palavra com sinceridade, com temor e com tremor, Senhor, venha receber a Tua bênção, a Tua proteção, o Teu amor, o Teu perdão, a Tua ajuda. Venham as orações deles ser ouvidas e de grande avulto diante de Ti. Cada lágrima de cada irmão, de cada irmã sincero, Senhor, venha ser recolhido na Tua taça de ouro. Seja o Senhor conosco a cada dia. Estamos aqui mais uma vez, tão somente por causa do Senhor. O Senhor é a razão do nosso tudo, papai. Te agradecemos por este rico momento, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Bom ver vocês novamente. Bendito é o nome do Senhor por cada vida, por cada um de vocês que está aí, que vão chegando, que assistirão depois. Bendito é o nome do Senhor. Para quem vai ver depois desta gravação, uma gravação depois, eu sou o pastor Renato Lara. Eu estou trazendo essa palavra nesse dia de hoje em nome da ADDI Bruxelas, Assembleias de Deus Internacional. Nós estamos aqui na Bélgica, em Bruxelas. Seja bem-vindo a todos quantos estão chegando aí. A paz do Senhor Jesus a cada coração. Receba a bênção do Senhor aí. Estamos juntos. Minha prima Ingrid Vilela, lá do Brasil. Que bênção saber que você está aí, minha amada. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus para você também, que também é minha irmã em Cristo. Glórias a Deus. Meus amados, estou aqui mais esta tarde. Quero trazer uma reflexão, trazer a memória dos irmãos, uma passagem da parte do Senhor Jesus, uma passagem que é tão conhecida no nosso meio, é tão conhecida por todos nós, porque eu falo como quem crer que cada um que está assistindo esta pregação, esta palavra nesta tarde, é conhecedor da palavra do Senhor. Todos são conhecedores. Nos dias de hoje seria muito relapso, muito desleixo nós não conhecermos a palavra do Senhor, visto que a palavra do Senhor hoje, uma Bíblia hoje, se encontra pelo preço de um sanduíche. E também, ou muito menos do que isso, você tem aí neste aparelho de telefone uma condição de baixar toda a palavra de Deus escrita e falada gratuitamente. Então, naquele grande dia, nós não teremos nenhuma justificativa com o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, diante do trono branco, do qual todos nós compareceremos. Porque o Senhor diz: a minha palavra não está tão alta que para nós dizermos como alcançaremos, e nem está além do mar, do outro lado do mar, para nós dissermos: quem pegará por mim? Mas ela está dentro de nós, perto de nós, nos nossos corações. Então nós somos todos conhecedores para graça, honra e louvor, para glórias, honra e louvor
do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, baseado naquilo que nós já conhecemos, vocês vão me acompanhar em uma pequena passagem que eu quero trazer aqui para vocês, que se encontra no livro de Neemias, capítulo 4. Para quem tiver alguma dificuldade, você abre no meio da Bíblia e encontrará os Salmos. Você volta um pouquinho e encontrará o livro de Jó. Você volta ainda mais um pouquinho e encontrará Esther. E volta ainda mais uma vez e você se deparará com Neemias. Amém? Estou ouvindo aí o folhear de algumas Bíblias aí, hein? Glória a Deus. Abram aí Neemias no seu capítulo 4 e versículo 1. Para a glória do Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor, eu quero ler também o título deste capítulo 4. O título não é Bíblia, mas o título relata o que vem a seguir, que é Bíblia. E o título diz assim: os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. Vamos ver um pouquinho aqui. Começa assim no capítulo 4, versículo 1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificavam o muro, ardeu-se em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permisse-lhes isto, sacrificarão? Permisse-lhes isto, sacrificarão? Acabá-lo-ão em um só dia? Vivificarão os montes do pó e as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu tive como pontapé de início este Neemias capítulo 4, onde fala de duas pessoas, Sambalate e Tobias, inimigo do povo de Deus, inimigo das obras de Deus, oponentes dos edificadores da obra de Deus. Mas eu quero voltar um pouco lá atrás para nós compreendermos todo este contexto que vem. Contexto não, porque isso está no 4, mas... Não, sim, contexto, porque eu quero ir no capítulo 1 e trazer à memória de vocês algumas coisas. Meus irmãos, o Neemias, como vocês sabem, ele era um homem que era copeiro do rei Artaxerxes. Ele estava no palácio do rei Artaxerxes e ele é quem servia o vinho para o rei Artaxerxes. E um certo dia aconteceu que veio um homem de Jerusalém, chamado Anani, até Neemias. E Neemias, neste momento, estava na fortaleza de Suzã. Então Neemias, vendo Anani, que vinha de Jerusalém, junto com ele alguns homens de Judá, Neemias perguntou: como vai o povo? Como está o povo de Israel? Como está Jerusalém? Como está o povo que foi levado em cativeiro? E Anani responde para Ananias: o povo está em extrema miséria. O povo está empobrecido. Os muros de Jerusalém foram fendidos, foram rotos, foram feitos buracos neles, e as portas das cidades foram queimadas a fogo. A cidade está em grande aperto, a cidade está desprotegida, e o povo está, Neemias, em extrema
extrema miséria. O povo está miserável, o povo está lamentando, o povo está desprotegido. E Neemias tomou uma atitude extraordinária. Meus irmãos, Neemias, diz a palavra do Senhor, que ele lamentou por muitos dias, ele chorou por muitos dias, ele jejuou por muitos dias e ele orou a Deus por muitos dias. Neemias, ele estava, como nós já falamos anteriormente, na fortaleza de Suzã. Neemias estava dentro do palácio do rei. Neemias morava no palácio do rei. Neemias tinha tudo do bom e do melhor. Não faltava nada para Neemias. A situação de Neemias estava totalmente confortável. Tudo em sua volta era farto. Mas Neemias, quando ficou sabendo que o povo de Deus, que os seus irmãos estavam em extremo aperto, estavam em extrema miséria, que eles estavam desprotegidos, Neemias entrou em profunda tristeza, Neemias entrou em um desespero total. Neemias tomou uma posição que, quando as coisas não estão indo bem, todo crente precisa tomar. Todo crente precisa se posicionar perante as lutas, perante as dificuldades, perante o levante e o atrapalhar dos inimigos. Neemias orou com lágrimas. Neemias orou a Deus com jejuns. Neemias orou a Deus com lamentos, com grande pranto. E orou a Deus, e orou, e jejuou por alguns dias, como diz a palavra, e lamentou por alguns dias, e os seus olhos se encheram de lágrimas, e os seus olhos incharam de tanto chorar, não por ele, porque ele estava muito bem, mas pela situação de quem estava precisando de ajuda, de socorro, de amparo, de proteção. Porque era crente também, porque eram irmãos que estavam nesse aperto, eram irmãos que estavam nessa situação difícil. E depois de muitos dias de lamento, de oração, de jejum, de lágrimas, de conversar com Deus, Neemias vai para a sua rotina, vai servir o rei, vai encher a taça do rei de vinho novamente, mas o seu semblante era abatido. Era tão visível que Deus olhou, que o rei olhou para ele, Artaxerxes, e disse: Neemias, que aparência fragilizada é essa? Você nunca esteve diante de mim antes como agora, Neemias. Que tristeza é essa no seu rosto, Neemias? Eu poderia imaginar ele dizendo: seus olhos estão inchados de tanto chorar, Neemias. Que dor profunda é essa que te acometeu, Neemias? E Neemias responde para o rei: Senhor, viva para sempre. Como poderia estar eu feliz se meus irmãos estão em extrema miséria? Como poderia estar eu contente, ó rei? E o rei disse para ele: o que me pedes agora, Neemias? E ele falou para o rei: eu quero ir até o meu povo. Eu quero uma folga para ajudar o meu povo. Eu quero lenha para construir lá as portas da cidade santa novamente. Eu quero cartas para os governadores permitir a minha passagem dante do Jordão, da além do rio. E Deus permitiu ele, e o rei o permitiu ele tudo isso. E ele pegou tudo isso. Pegou os cavaleiros que o rei emprestou para ele, os cavalos, montaram e foram em direção às pessoas que estavam necessitadas.
Glória a Deus! Que homem de Deus! Que homem que se preocupa com o seu próximo, que homem que ama o seu próximo, que homem de atitude, que homem de oração, que homem sensível às dificuldades dos outros. Glória a Deus! Neemias foi. Quando Neemias chegou na cidade, os montões que estavam acumulados eram tantos que não havia passagem nem para uma pessoa a pé. Não tinha como seus cavalos passarem. Ele teve que rodear a cidade e dar a volta para conseguir entrar na cidade e aí ver a situação real do que tinha acontecido com o povo de Deus, com seus irmãos. Irmãos, eu quero dizer para vocês nesta tarde, nesta noite, em alguns lugares, que nós estamos também atravessando momentos de dificuldades. Nós estamos atravessando uma luta muito grande. Nós estamos sozinhos às vezes um pouco desprotegidos, acuados, sem espaço para atravessar de um lado para o outro, porque os montões que nos acometeram impedem a passagem. Vocês sabem a metáfora que eu estou usando. E aí, nós estamos esperando o rei da Bélgica liberar de novo a nossa vida. Nós estamos esperando o Bolsonaro permitir saída nas ruas e trabalhar. Nós estamos em casa esperando a notícia chegar pela internet, pela televisão, para dizer: volte à sua vida normal, saia desse aperto que você está, saia dessa luta que você está, porque se você estava sem trabalhar, sem receber, sem condição, e você, o que mais deseja agora é retornar às atividades da sua vida, e nós estamos esperando isso acontecer. O rei Artaxerxes não esperou, o Neemias não esperou. O Neemias foi clamar a Deus, o Neemias foi para a oração, o Neemias foi chorar, foi lamentar diante de Deus, dentro do seu quarto com a porta fechada. Porque a resposta acima dos governantes, ela vem do alto. A ordem maior, ela é horizontal, não é vertical. Porque quando a ordem desce, ela espalha horizontalmente e todos a alcançam, mas ela vem primeiro de cima. Porque o céu reina sobre a terra. Porque a última palavra é do Senhor nosso Deus. Porque Deus é quem deu ordem para os corvos alimentar o profeta, deu ordem para o peixe engolir o profeta, Deus é quem deu ordem para a mula abrir a sua boca e falar, e Deus é que dá a primeira palavra e a última. O que nós precisamos fazer para que nossa vida volte ao normal não é lamentar nas redes sociais, não é chorar diante dos homens, não é esperar, não é ficar preso dentro de casa escondido, como se você não existisse para o mundo espiritual, nem para as pessoas lá fora. Não, é momento de chorar com Deus e falar: Senhor, eu preciso de que o Senhor mande uma ordem para o rei deste país, para o presidente deste país, e que através dele ele mande carta para os governadores para liberar a nossa vida. Pastor, mas eles não podem fazer isso porque há um vírus lá fora. Sim, mas a oração faz com que esse vírus vá embora. O clamor, a oração e o jejum faz com que este vírus vá embora. Lembra quando Deus estava mandando praga sobre todo o Egito, aqueles que tinham a marca do cordeiro nos umbrais da sua porta, as pragas passavam direto.
Agradeço a Deus de toda a minha alma, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pela praga ter passado direto pela casa dos nossos irmãos. Mas lá fora, muitos estão acometidos dela ainda. E nós não podemos estar satisfeitos com isso. Nós só podemos estar satisfeitos quando o Senhor mandar um vento impetuoso que leve ela para longe da população. E aí a ordem de Deus descerá e será enviada para o rei. O rei dará carta aos governadores. Os governadores nos liberarão para a nossa vida se tornar como antes. Meus irmãos, quando Neemias chegou lá, ele ajuntou alguns povos, poucos, daqueles que se realmente interagia com as coisas de Deus, com mais algum que acompanhou ele do palácio do rei Artaxerxes, e eles se programaram para levantar novamente as portas daquele muro, daquela cidade, para fechar as brechas que se encontravam nos muros daquela cidade, porque vocês sabem que todas as cidades antigas eram cercadas de muros e portões fortes com ferrolhos, porque senão havia muitas invasões naquelas épocas. E uma cidade com as portas caídas, queimadas e os muros cheios de buraco era alvo fácil para ataques, para roubar a comida do povo, para deixar o povo em miséria, como a própria palavra diz, o povo estava em miséria. Então eles se programam para levantar aquelas portas. E vocês conhecem a palavra e vocês sabem quem foi que levantou aquelas portas? Eu trago a memória de vocês, amados. Quem levantou aquelas portas foram os sacerdotes, foram os sumos sacerdotes. Enquanto os outros irmãos se ajuntavam com as colheres de pedreiro na mão, com outros com cimento para tampar as brechas. Eu te digo nesta tarde, queridos, os nossos líderes do nosso ministério já estão levantando as portas para fechar as brechas. Eles têm comunicado conosco, eles têm nos oferecido apoio, eles têm orado ao Senhor por nós, eles têm comunicado com os proprietários das nossas salas, das nossas congregações, para aplacar a situação por algum tempo. Estes são os nossos líderes que têm levantado aquelas portas. Agora somos nós que precisamos fechar os buracos, porque muitas são as lutas, porque muitas são as dificuldades, porque tem missionários em todos os lugares, pregando a palavra em lugares tão remotos dos quais vocês conhecem, que depende de nós. É nós agora que precisamos nos agir, porque nós nunca podemos ser, a palavra igreja, eclésia, que vem do grego, significa voltados para fora. Nós nunca tivemos o poder de ser igreja só dentro da congregação. E agora que nós não estamos na congregação, estamos em casa, nós ficaremos escondidos mais uma vez. Nós não sairemos para fora mais uma vez. Peguem seus telefones, grave mensagens, manda para todos os irmãos. Onde estão vocês, líderes, membros? Se unam nesta hora, gravem mensagens, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de oferecimento de ajuda de alguma forma. Não fique escondido na sua casa. Você não foi chamado para ser escondido, você foi chamado para sair para fora. Tudo que Jesus fez, ele fez na presença de todos e não no oculto.
Somente a nossa oração, talvez neste momento, será grande eficácia quando fecharmos a nossa porta e ficarmos somente nós e Deus. Mas as outras obras têm que ser claras. Aleluias! Como nós estamos reagindo diante dessa situação? Qual é a nossa luta? Qual é o nosso dever? Porque existem pessoas de todos os tipos em todos os lugares do mundo. Eu posso citar 3 exemplos de pessoas que existem no mundo. Existem pessoas que olham as pessoas fazendo as obras, não atrapalham, mas também não ajudam. Existem pessoas daquelas que sabem que a obra precisa ser feita e fala, eis-me aqui, e coloca a mão na massa e pega nos tijolos, o outro mistura a areia no cimento, o outro vem com a água, o outro faz a massa e o outro ajuda a fechar as brechas. E existem ainda um outro grupo de pessoas, daqueles que só estão lá para atrapalhar a obra de Deus. Está vendo os buracos, está vendo a luta, está vendo a miséria do povo, está vendo a porta queimada, caída abaixo, está vendo as estradas por causa dos montões e não fazem nada. E quando alguém levanta para fazer, eles vão lá e vão atrapalhar. É por isso que nós lemos em Neemias capítulo 4, onde aparecem 2 homens, Sambalate e Tobias e Sambalate, miseráveis homens daquela época, que atrapalhava, que não fazia nada para favorecer o povo de Deus e queria ver a miséria deles. Começa, o levante dos inimigos era tanta que eles falaram, esse povo é maluco. Eles vão conseguir construir estes muros no meio a tantas dificuldades. Eles vão conseguir fechar as brechas. Eles vão conseguir levantar essas portas. Eles conseguirão fazer isso em quanto tempo? Tobias. Depois entra Sambalate para reforçar a palavra maldita. Mesmo que eles consigam virar uma raposa e destruirá os seus muros de pedra. Ora, como é que uma raposa vai destruir um muro de pedra? Ora, quando nossa casa está edificada na rocha, quem é que pode derrubá-la? Pois o próprio Deus falou que vem os ventos, impedem as ondas altas com ímpeto e bate nela, e ela prevalece porque ela não está edificada na areia e sim na rocha. Onde é que você edificou a sua casa? Na rocha ou na areia? Está preocupado com a raposa ou com o Sambalate? Ou você é um dos Neemias? Ou você tem o mesmo caráter de Neemias? Ou você é um dos tais? Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Aquele que está em Cristo pode todas as coisas. Naquela época, meus irmãos, as igrejas também estavam com dificuldades, estavam em aperto, havia necessitado entre os irmãos, e o povo, sem ninguém pedir, começaram a vender suas coisas para ajudar quem precisava. Eles não tinham nada, eles não tinham dinheiro no bolso, mas eles tinham bens, eles tinham casas, tinham propriedades, tinham fazendas, eles vendiam e ajudavam as pessoas que precisavam. Glórias a Deus. Se você estiver escondidinho dentro da sua casa aí
esperando a primeira-ministra dar a notícia que você pode sair. Você não é um dos tais. Erga a tua cabeça. Levante como guerreiro. A palavra do Senhor diz que Deus não te deu espírito de temor. Eu não estou falando para você não temer as leis, as autoridades lá de fora, não é isso. Eu não estou dizendo que não existe algo real lá fora, existe, porque eu conheço a realidade dos inimigos invisíveis antes de aparecer o coronavírus. Eu sei que existem inimigos invisíveis e perigosos, por isso eu me previno contra eles. Agora, nós podemos fazer algo. Nossas igrejas estão com os aluguéis correndo. Nossos missionários estão desamparados em muitos lugares remotos. O que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Como nós vamos fechar as brechas, as rupturas deste buraco? Qual é a disposição que nós temos para ajudar? Glórias a Deus. Glórias ao nome do Senhor, que tudo pode, que tudo sabe. Tantos que não fazem nada, como aqueles que ajudam, como aqueles que vê, não atrapalham nem ajudam, mas também aqueles que atrapalham, todas as coisas estão escritas no livro das obras de Deus. E um dia nós receberemos o galardão de nossas obras, tanto para o bem como para o mal. Uma pessoa que conhece as Escrituras, que sabe que o Senhor disse: ame o teu próximo como a ti mesmo. Neemias vivia na época do olho por olho e dente por dente, mas ele já conhecia o amor ao próximo. O problema do povo de Jerusalém era problema na carne de Neemias, porque ele chorava por isso, ele lamentava, ele implorava a Deus. Ele regava o seu rosto com as lágrimas do problema dos outros. Glórias a Deus, meu Senhor. Glórias a Deus que tem pessoas que o Espírito Santo está direcionando a palavra correta que eu estou expressando nos corações de cada um, e não deixará que o inimigo as arrebate e nem as leve distorcida. Porque nós somos santos, somos ovelhas, somos do Senhor e temos o coração dele e andamos na pisada dele e o amamos e pregamos a palavra dele em verdade. Glórias a Deus. Se disponha, meus irmãos. Ache em oração, ache em jejum, com lágrimas diante de Deus, alguma forma de fazer alguma coisa por você, pela sua situação, pela situação dos outros, e o Senhor te revelará uma forma, e o Senhor ouvirá nossas orações, porque nós juntos somos fortes. E o Senhor tocará o coração do rei. Ora, lá no livro de Êxodo, no capítulo 8, nós vemos a segunda praga em cima do Egito, que eram as pragas das rãs. Então Deus vai através de Moisés e Arão e enxacoalha aquele Egito inteiro de rãs. Um país inteiro infestado de rãs. E as rãs subiram no palácio do faraó. E as rãs subiram na cama de faraó. E as rãs pularam para dentro das panelas da cozinha de faraó. E faraó estava perturbado, desesperado com tanto problema.
Ele não aguentava mais aquela situação, preso dentro de casa, infestado de rãs, e ele manda chamar Moisés. E Moisés vem na presença de Faraó e diz: o que é que tu queres? Ele disse: Faraó, ora ao teu Deus para mim, para que retire as rãs sobre mim, sobre a minha casa, sobre os meus homens, sobre o meu país, e eu deixarei o povo ir para adorar a Deus. Moisés, acreditando na mentira pela segunda vez de Faraó, diz: Faraó, no capítulo 8, versículo 9, Moisés, dialogando com Faraó, pergunta: Faraó, quando eu orarei por ti, para que Deus arranque esta praga do meio do teu povo e do meio de ti? E Faraó, no versículo 10 do capítulo 8 de Êxodo, ele responde logo no início do capítulo 10: amanhã tu orarás por mim, Moisés. Louco! O problema está em cima de ti hoje, ontem, a semana inteira. Você tem que bater o seu joelho agora, tem que implorar agora. Por que deixar para amanhã? Quer dormir mais uma noite com o problema? Você sabe se sobreviverá mais uma noite com esse problema? Vai deixar para orar amanhã? Quantos estão seguindo o caminho de Faraó? Estou morrendo agora, mas ora amanhã. Faraó, Moisés estava na presença dele. Por que não ora agora? Por que não intercede a Deus agora? Até quando esse problema vai ficar sobre mim? Mas não. Deixa eu sofrer mais um pouquinho. Deixa eu gemer mais um pouquinho. Deixa eu passar mais uma noite em claro, perturbado pelas pragas. Amanhã você ora. Deixe para amanhã. Deixe para o presidente tomar atitude. O presidente tem poder. Os governadores têm poder. O rei da Bélgica tem poder. O rei da Espanha tem poder. Os primeiros ministros desses países europeus. Mas não para arrancar o coronavírus, não para arrancar a praga. Quem tem poder é Deus. E Deus pode, e Deus quer. Se o meu povo, segundo Crônicas, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei as suas feridas. Deus quer fazer algo, mas é se o meu povo que se chama pelo meu nome orar. Neemias não foi diante do rei, nem dos governadores, nem de ninguém sem orar, sem jejuar, sem lamentar, sem implorar diante daquele que pode resolver a situação. Esther também, quando os judeus estavam determinados à morte através da maldade de Amã com o rei, que iludiu o rei Assuero e a ordem para exterminar todos os judeus, ela não se apresentou diante do rei Assuero, seu marido, sem mandar todo o povo orar e jejuar primeiro. Qual é o nosso passatempo preferido nos momentos de luta? Eu não sei, eu não estou acusando, eu não estou julgando, eu só estou dizendo o que Neemias fez. Só estou dizendo o que a rainha Esther fez. Só estou dizendo como Faraó se procedeu diante da situação. Só estou dizendo que Neemias levantou, tomou atitude. O que nós podemos fazer? Como nós vamos nos proceder? A situação está aí, meus irmãos. Deus nos ama. Deus nos quer. Deus nos colocou e disse lá em Deuteronômio 28, você vai estar sempre em cima e nunca embaixo. Está debaixo da cama por quê? O que tu está fazendo aí debaixo da cama?
Ninguém lá fora sabe que existe crente porque está tudo escondido. Proclame, troque trombeta. Ou você é tímido, ou você é covarde. Me permita te dizer mais uma coisa. O anjo apareceu para Gideão debaixo de um carvalho e disse: varão valoroso, Deus é contigo. Vai e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Eu não vou contar tudo porque você sabe, né? Ele começa a conversar com o anjo, aquela coisa toda. Quando ele toma uma posição, a primeira coisa que ele faz é derrubar o altar de Baal e construir um altar para o Senhor. Essa foi a primeira atitude. Construir um altar para o Senhor. Depois, Gideão ajuntou para a batalha contra os midianitas 32.000 homens. E Deus disse: Gideão, são muitos os homens que estão contigo. Depois você ganha esta batalha e vai dizer que foi o seu braço forte, mas quem quer dar a vitória sou eu. Você vai fazer o seguinte, Gideão, você chega para o povo e diz: quem for tímido e covarde, volte para trás. Gideão não chegou para os 32.000 e disse: você aí é tímido, você aí é covarde, não te quero, não serve, você também é tímido e covarde, não te quero, não. Ele disse: quem for tímido e covarde, volte para casa. Não quero ninguém para atrapalhar a minha obra, nem para beber chorão diante dos homens. Quero homens valentes que choram diante de Deus. Algumas coisas eu falo da minha própria palavra sem ferir a palavra de Deus, entenda aí, tá? Aí sabe o que aconteceu? 22.000 entenderam por si próprios que eles eram tímidos e covardes. 22.000. Em um grupo de 32.000, 22.000, disse para ele mesmo: eu sou tímido e covarde. Eu vou, tirar o time de campo. E foi embora. Foi embora. Israel estava em extremo aperto. Tudo que eles plantavam, os midianitas vinham e roubavam. Eles tinham empobrecido muito. E não tinha quem lutasse, só tinha covarde e tímido naquela terra. Está morrendo de fome. Gideão teve que pegar o trigo e malhar no lagar, aquele lugar de pisar as uvas, porque na eira não podia, que eles iam ver que era época de trigo e tinha trigo, os inimigos iam vir, os midianitas iam roubar. Foi lá para a eira onde pisava as uvas escondido, porque não era época de uva, os inimigos não iam lá ver, e foi lá malhar, foi lá amassar as uvas, malhar o trigo no lagar. Foi aí que Deus viu o valor dele, estratégico, corajoso. Aí sobrou 10.000 de Gideão. Aí Deus falou assim: manda eles descerem no ribeiro para beber água. Se eles pegarem a água e levarem na boca, bota a parte. E os que deitarem na água para lamber igual o cachorro, você também bota a parte. E aí? Deitaram na água para lamber igual o cachorro 9.700. Sobrou 300 que beberam a água levando a mão à boca. E o que tem a ver, pastor? Tem a ver que quando eles deitaram, as suas costas ficaram desprotegidas. A sua guarita foi para fora. Acabou. Não tem como olhar nem para um lado nem para o outro com a cara enfiada na água. Os inimigos poderiam chegar por detrás e matar. A Bíblia não diz para vigiar e depois orar. Eles não vigiaram. Não serve também. Quem não vigia também não serve. Quem não ora também não serve. Quem não vigia não serve. Quem não luta não serve. Quem esconde não serve. Quem é covarde não serve. Aí Deus falou: manda voltar esses 9.700 também. Só sobrou 300. E agora?
Se só tem 300, são 490 midianitas para cada um de Gideão. Como que um homem vai lutar contra 490? Não tem jeito. Para nós não tem jeito, mas para aquele que mandou os tímidos e covardes que não vigiam, embora tem. Aquele. Aí foram. Deitaram lá em cima do arraial, acima do arraial dos filisteus, onde eles estavam acampados em grande número como os gafanhotos. E Deus deu um sonho para Gideão, para os 2 homens lá na barraca dos filisteus, e falou: Gideão, desce lá. E desceu, chegou na pé da barraca, escutou 2 homens conversando. Ó, sonhei isso, isso e isso. E isso significa a espada de Gideão, nós estamos perdidos. Gideão escutou, aí pegou força. Ele somente rodeou o arraial deles com as lâmpadas dentro dos cântaros, com o chofar na mão, quebraram os cantos, viram lá em volta aquelas luzes, tocaram o chofar, os 49 mil para cada um, aquele multidão de exército de milhares e milhares e mais milhares, acharam que eles estavam em mais multidão do que eles, começaram a entrar em desespero, lutaram entre eles e mataram entre eles mesmo, um ao outro. E a vitória foi dada. Pode ser com poucos, Deus não precisa de muitos, mas tem que ser valente. Tem que ter amor pelo problema dos outros. Não pode ser tímido e covarde. Tem que ser daqueles que vigiam. O levante contra os homens que estavam fazendo a reparação dos muros era tanta que eles tiveram, Neemias teve que trabalhar em 3 turnos. Uma turma de manhã, a outra vigiando com a espada na mão. Outra turma à tarde, outra vigiando com a espada na mão. A outra à noite vigiando com a espada na mão. Tinham homens que estavam colocando a massa e os tijolos no muro com a espada na mão e a colher de pedreiro na outra, mas sabia que a obra era necessária. Essa é a igreja. Essa é a união entre os povos. Essa é aquele povo que se une e vence tudo. Ora, nós sabemos que o Sambalate e Tobias de hoje são os inimigos invisíveis. Coronavírus nós temos medo. Mas o outro exército de inimigos invisíveis, nós não nos preocupamos com ele. É necessário pegar a colher de pedreiro numa mão, hoje, e o joelho no chão, que é a espada que estava na mão, a outra mão do outro, de Neemias, e orar, porque quando nós levantamos para fazer a obra, quando nós expressamos amor para aquele que não tem amor, quando nós levantar as portas, quando nós resolvemos fazer a obra, os inimigos invisíveis, que hoje são invisíveis. Nossa luta hoje não é contra carne nem sangue, mas contra potestades e principados do ar. Aí eles se levantam. E quando eles se levantam, nós não podemos vê-lo. Nós não podemos nem senti-lo. Nós não sabemos qual é a sua estratégia. Nós não sabemos onde eles estão. Mas o nosso joelho no chão bloqueia todas as ações dele. Mas o nosso jejum desarma todas as suas armadilhas que são colocadas nos pés daqueles que sofrem. As suas setas inflamáveis são como se tivesse jogado um balde de água nas suas pontas e as suas flames lá, as suas faíscas das setas fossem apagadas. Posição. Daqui a pouco tem 30 dias em casa, já tem isso, 40, 50, 60 e não aconteceu nada. Os tímidos e covardes enfiaram debaixo da cama. O que é que nós estamos querendo? O que é que nós já colocamos? Muitos estão preocupados com o aluguel do mês que vem. Ok, é normal. É de sã consciência que se preocupe. Mas qual é a reação que nós temos tomado? Não tem trabalho lá fora, não? Você tem os 2 joelhos. www.joelhenochão.com.br, qualquer coisa que você quiser. É isso que funciona.
oferecer. É assim que Deus nos quer posicionados. Deus quer olhar para nós e ver entre nós dos 300 de Gideão, não dos 31.700 que voltaram para trás, que não vigiaram e voltaram para trás. Deus não quer nos ver jamais. Isso aí no nosso meio não tem. Nem Sambalat, nem Tobias que atrapalha a obra de Deus. Para a glória de Deus não tem. Mas tem daqueles que assistem de longe e não faz nada e nem se manifestam. Vai chegar com palma nas mãos, não tem nada para oferecer? Porque Deus tem 2 livros, um da vida e um das obras. O das obras é para galardão. Gostaria de ser recompensado? O que mais eu posso dizer, meu Deus? Temos que chorar. Tem que haver lamento. Já viu na palavra de Deus quando fala os lamentos de Israel? Chorar. Glória a Deus. Sempre há alguma coisa para fazer. Sempre há. Você tem uma bicicleta aí para ajudar alguém? Vende ela. Ajuda alguém. Não é para você vender sua bicicleta para comprar, para nós comprar, para as pessoas comprarem um carro importado, morar em mansões, não. Tem alguém precisando do dinheiro dessa bicicleta aí. Tem alguém precisando de ajuda. Nós já fizemos nossa compra do mês, tem alguém que não tem. Como que nós vamos tampar esses buracos? Como que nós podemos? Como que nós podemos sobreviver no mês que vem e no seguinte? Fique com esta palavra, amados. Fique com esta palavra. Deixa Deus te usar. Quantas vezes nós já falamos, nos usa, Senhor. Quero ser um vaso de honra nas tuas mãos. Para Deus nos usar, nós temos que ter um coração voluntário. Para Deus nos usar, nós precisamos sentir a dor que os outros sentem, até mesmo a dor que Deus sente, que era o que os profetas sentiam. Para Deus nos usar, nós temos que falar como Isaías, lá no capítulo 6. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você pega Isaías capítulo 1, 2, 3, 4, 5, Isaías está lá, ai daqueles que fazem isso, ai daqueles que levantam de manhã e seguem na bebedice até que o vinho os esquente, ai daqueles que fazem isso, ai daqueles que fazem aquilo, ai, 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 ai. É sempre o ai dos outros. Quando chega no capítulo 6, ele muda a retórica e fala, ai de mim que vou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E um anjo voou quando ele reconheceu. Um anjo pegou uma brasa viva com uma pá, com uma tenaz lá do altar de Deus e veio e tocou na sua língua, arrancou a sua iniquidade. E aí ele disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Enquanto os ais, ai, ai, ai não acabar, Deus não vai enviar ninguém. Hoje eu pensei comigo na minha cama, se alguém precisar eu posso vender meu carro e depois eu ajudar alguém. Depois eu lembrei que eu tinha acabado de comprar um outro propaganda, eu não posso vendê-lo. Mas eu tenho a minha gravata, tenho o meu óculos, tenho o meu relógio. Ajude alguém. E você que é líder, já deu uma palavrinha para alguém da sua congregação, para alguém que precisa, para um amigo, para um parente lá no Brasil? Liga a sua câmera aí, fala com alguém, ore junto com alguém, chore junto com ele, fala que Deus é com ele, esforça ele na fé. Quem sabe ele não orou uma noite passada pedindo a Deus uma palavra e a sua palavra vai chegar até a ele daqui a pouco. E ele vai dizer, foi resposta de oração, o que você está me falando aqui. Deus está querendo que alguém abra a boca. Deus abençoe vocês, meus amados. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aí até agora.
Não se assuste com o meu jeito. Este é o meu jeito. Amém? Nossos pastores da DDI Internacional, mundo afora, estão muito preocupados com as situações. Nós já tivemos várias reuniões aí, nesses dias de confinamento, vocês muitos nem sabem. Há solução. Deus é conosco. Deus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O seu século já foi consumado? Ainda não? Deus está contigo. E se Deus está contigo, o que te falta? Lembra quando Jesus mandou as pessoas pregar o evangelho de 2 em 2? Ele disse: porventura lhe faltou alguma coisa? E eles responderam: nada. Foram com quê? Com alforje e um pedaço de pão lá dentro e uma sandália na poeira. Não faltou nada. Eu vou dizer mais uma coisa aqui, porque a minha memória tá vindo coisas, e quando vem coisas, eu creio que é o Espírito Santo que coloca. Porque eu tenho o Espírito Santo assim como você. Quando os discípulos voltaram, esses mesmos que foram, Jesus perguntou para eles assim: o que dizem as pessoas a meu respeito? O que é que eles dizem que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? E eles responderam: ah, Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros Jeremias, ou outros dizem que tu és um dos profetas. Jesus fez aquela pergunta, ele não se interessava pelo que as pessoas diziam dele, não era esse o interesse de Jesus. Ele queria entrar nisso, ele fez essa pergunta para que ele tivesse uma porta para entrar em outro assunto. Não interessa o que falam de você, não interessa quem eles dizem que tu és. Jesus perguntou para ele assim: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí é a chave. Pedro, como sempre, tomou a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: não foi carne nem sangue que te revelasse, mas meu Pai que está no céu, Pedro. Bendito és tu, te darei a chave dos céus. Dar almas para o Senhor. Para quem pensa que Pedro está na porta do céu mandando chuva e abrindo porta para os outros. Não está. Tá? Aí, qual a charada, pastor? Não entendi. Quem as pessoas estão dizendo que tu és? Mas quem verdadeiramente tu és? Não importa o que as pessoas falam que você é. O que importa é que o que as pessoas que ouvem a teu respeito falam de você é. Alguém chega para você e fala assim: ficou sabendo que o seu pastor pisou fora da faixa ontem, 3 horas da manhã? Não importa o que eles falaram. O que importa é o que você vai responder a respeito do seu pastor. É o que você, é a sua defesa do seu pastor. É isso que interessa. Jesus perguntou assim: o que vocês disseram que eu era? É isso que interessa. Eu quero saber o que os ímpios estão dizendo, não. Eu quero saber o que vocês que andam comigo, que caminham comigo e que conhecem a minha índole, que viu os meus milagres, eu quero saber o que vocês falaram para eles de mim. É isso que interessa. Ou nós somos daqueles 2 homens no caminho de Emaús que nem reconhecemos o Senhor quando ele se colocou do nosso lado. Aleluias. Seja você. Deus sabe quem tu és. E Deus sabe que ele te chamou. E quando ele chama, ele capacita. Ele não usa os capacitados. Chama-os e capacita os chamados. Como foi o meu caso. Eu nunca tive capacidade nenhuma. Mas ele me chamou e ele tem me capacitado. E assim é contigo, amados. Amadas. Assim é com teus filhos, que serão os nossos suplentes. Deus te chamou, ele te capacita. Se ele está aí com você, faça uma obra de qualquer jeito, invente, tente, faça uma crise diferente.
Faça dessa crise algo diferente. E Deus vai mandar um anjo lá do seu ladinho, vai ficar olhando para você assim, vai falar assim: varoa valorosa, Deus é contigo. Varão valoroso, Deus é contigo. Não é varão preguiçoso, Deus é contigo, é varão valoroso. É diferente, tá? Ou você acha que Deus vai abaixar lá debaixo da cama e falar: o que tu fazes aí? Sai daí, rapaz. Deus sabe do teu valor. Deus sabe da tua capacidade. Tô nem aí para relógio, ó, deixa aí passar. Vocês estão paradinhos aí, tem nada para fazer. Vai trabalhar amanhã? Glória a Deus por isso, tá cedo ainda. Se não vai, fica aí comigo. Eu, depois que eu termino, eu tenho muito assunto ainda. Deus conhece o seu valor. Salmo 139 diz que antes que tu fosse formado, ele já te conhecia e toda a trajetória da tua vida ele escreveu todas elas no teu livro, coisas a coisas, dias a dias, quando nenhuma delas ainda existia. Ele te formou no oculto de uma forma tão maravilhosíssima. Você tem valor. Você tem valor. Uma oração que você fizer por uma pessoa que precisa, Deus te recompensará. 5 euros que você der de oferta para ajudar na igreja que está com a porta fechada, Deus te recompensará. A Bíblia diz que aquele que dá aos pobres, empresta a Deus. Você confia de emprestar alguma coisa para Deus? Tem confiança em Deus? Estou precisando de nada não, tá, meus amados? Fica tranquilo. Quando eu encerrar esse vídeo, você não vai receber um telefonema meu te pedindo 10 euros. Tá bom? É só uma palavra que Deus implantou no meu coração. Os muros estão furados, buracos há neles, mas eles não caíram. Eles não caíram. Por que as raposas não passaram nas suas rupturas e derrubaram então em Sambalat e Tobias? Os muros não caíram. Nossa vida espiritual está de pé. Nossa congregação está lá esperando para daqui uns dias nós nos ajuntarmos de novo. Os muros não caíram. A luta só fez alguns buraquinhos. Já colocaram a porta, vamos tampar os buracos? Vamos tampar os buraquinhos? Tem aí uma colherzinha de pedreiro aí? Você lá do outro lado tem um cimentinho aí, você tem uma areia? Tem uma espada para lutar aí? A espada na Bíblia é a palavra de Deus, mas nesse momento a espada vai ser o joelho no chão. A oração, o clamor, o jejum. E eu ouvirei do céu e sararei as tuas feridas. O desespero nunca foi a atitude do crente. Paulo estava no corredor da morte, esperando para ser chamado, ser decapitado, e estava preocupado com Timóteo. Estava nem aí para a sua vida. Ó, Timóteo, a espada estava esperando atrás da porta para cortar o pescoço de Paulo, e ele estava preocupado com Timóteo. Antes ele estava na cadeia com Silas, amarrado com correntes no calabouço escuro, úmido, e meia-noite estava cantando louvores. E Deus mandou lá um terremoto e caiu tudo abaixo e soltaram eles. E esses louvores fez o terremoto vir, o terremoto fez a liberdade vir, esse clamor gerou centenas de almas, porque aqueles presos se converteram todos. Está faltando clamor? Está preso em casa? Paulo estava preso no calabouço e estava clamando. Paulo não tinha geladeira, nem água gelada, nem comida. Paulo não tinha internet para olhar o WhatsApp, o Facebook, não tinha televisão grande. Paulo não tinha nada, só estava cantando louvor, só tinha sua voz, só tinha o seu coração convertido, só tinha o Espírito Santo dentro dele e era mais do que suficiente.
Eita glória! Deus, não temos nossa vida por preciosa. Olha, eu lembrei de mais um versículo para encerrar. Tenham todas as pessoas como superiores a vós mesmos. As pessoas que nos cercam ou que precisam de nós são superiores a nós. Um coração quebrantado não desprezarás, ó Deus. Chore diante do Senhor. Mateus capítulo 5. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E se a sua lágrima não for por você mesmo, mas for por outra pessoa, o consolo será dobrado. Deus abençoe vocês, abençoe o resto de domingo, abençoe a sua semana, abençoe o seu clamor, o seu jejum, a sua oração, as suas ofertas, os seus dízimos. Deus abençoe a sua dor pelo seu próximo. Fique com Deus e até a próxima, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.